Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse aqui, você sabe, é o nosso Saúde e Bem-Estar, programa que está começando hoje com temas vibrantes. A gente vai falar sobre a medicina integrativa, uma medicina que tem um olhar muito especial para o paciente, que enxerga além da doença, que procura causas mais profundamente do que a medicina convencional. Vamos entender mais sobre essa medicina integrativa, uma medicina que agrega, uma medicina que acrescenta, que pode ser a medicina do futuro, por que não? E vamos falar também sobre um período que é conhecido para os homens, numa certa idade, a chamada andropausa. Será que é a mesma coisa que menopausa? Quais são as diferenças, além das óbvias? E vamos falar sobre um problema também dessa época, que é dessa época da idade, né? Que é a incontinência urinária. Aí isso para homens e mulheres a partir de uma certa idade. Tá vendo como é que o programa tá bom? Tá começando agora. Vamos lá então, vamos começar o nosso primeiro bloco. A gente tem um convidado muito especial, um médico muito especial, com uma visão bastante ampla sobre o exercício da medicina, sobre a caridade, sobre fraternidade e sobre a relação com o outro, relações humanas e também relações médicas. Estamos falando do Dr. Andrei Moreira, médico da UFMG, especializado em homeopatia, tem 12 livros escritos, participa de um grande evento de ajuda ao próximo, um evento de fraternidade. Enfim, a gente vai conversar sobre isso, a medicina, espiritualidade, integralidade, tudo isso, né? Será que vai dar tempo, doutor? Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Fernando, uma alegria. Alegria te receber. Já lá em São Paulo, fiquei sabendo do trabalho do Dr. Andrei e, puxa, ele é mineiro, bacana, então temos amigos em comum lá em São Paulo. Eu falei, precisamos conversar com o Dr. Andrei para falar sobre isso, precisamos divulgar e difundir essa forma de entendimento do exercício da medicina, né, doutor? É essencial, Fernando, e é uma visão da medicina que está cada vez mais despontando como se fosse uma grande novidade, mas em verdade ela já é bastante antiga, essa integração, essa visão da pessoa na sua integralidade. Antigamente a medicina integrativa era chamada de medicina holística, medicina alternativa, e tinha muito preconceito a respeito desses termos, como se abordasse questões não científicas ou se ultrapassasse o domínio da ciência. E o que aconteceu nos últimos anos é que a ciência avançou tanto para mostrar o impacto e a importância de se considerar o indivíduo como um todo no seu aspecto físico, mental, emocional, espiritual, seu entorno, seu ambiente, seus pensamentos, suas emoções, e cada vez mais a medicina está avançando nesse sentido. Exatamente, é um olhar para uma integridade que acaba ficando muito difusa quando a gente quer especialidades cada vez mais técnicas, né, doutor? Antigamente a gente esquartejava a pessoa, né, e separava por partes, e isso promoveu o advento das especialidades, das subespecialidades e, claro, um conhecimento específico profundo nas partes. No entanto, cada vez mais a medicina caminha para essa integração, não só do trabalho conjunto de multiprofissional, né, dentro dessa área da saúde, mas também de entender a pessoa e o indivíduo como um todo, e que não dá para separar, e que não dá para retirar dessa pessoa a autonomia do cuidado, a responsabilidade nesse processo, condições essenciais para a saúde. E quando se investiga isso, a gente vai chegar em coisas muito básicas, por exemplo, o jeito de respirar, o jeito de se portar perante o mundo, de se relacionar com as pessoas, né? Todo o comportamento humano impacta decisivamente na saúde. Nos últimos anos, a epigenética, ela trouxe um conhecimento muito grande sobre o comando das células, do funcionamento orgânico. E hoje a gente sabe, por exemplo, que o nosso comportamento, o ambiente que a gente vive, as decisões que a gente toma, as posturas que a gente tem, produz uma cascata neuroquímica muito importante e impactante que vai afetar todo o corpo em todas as áreas. Então não tem setor da área da experiência humana que não impacte na saúde, porque a maneira como a pessoa vive, as crenças, as ideias, o seu ambiente familiar, seu ambiente social, sua fé, sua religiosidade, sua espiritualidade, tudo isso vai se converter
em estímulos químicos, neuroquímicos, transformação orgânica. Que vão se resumir em cura ou doença. Exatamente, a depender de como a pessoa se coloca diante da vida. E quando acontece essa investigação numa consulta, imagine que a consulta seja uma investigação, uma escavação muito interessante, uma consulta com o senhor, por exemplo, doutor? Todo médico que faça, ou todo profissional da saúde, né, que faça uma abordagem da integralidade, ele vai precisar conhecer aquele paciente para além da anamnese convencional. Além dos aspectos biológicos, orgânicos, comportamentais, vai precisar saber do temperamento, das ideias, do comportamento, do contexto daquele indivíduo. Então, hoje em dia, para se praticar uma medicina de integralidade, a gente precisa conhecer a pessoa e individualizar o tratamento, Fernando. Isso que é o processo mais importante. Não é massificar através simplesmente dos protocolos e daquilo que é estabelecido, mas individualizar de acordo com aquela pessoa. E fugir dessa indicação simples, claro que às vezes necessária, mas do remédio, da medicina medicamentosa, né? Da medicação em excesso, né? De medicar as emoções, os sentimentos, de medicar qualquer sintoma, porque essa medicina que utiliza excessivamente dos medicamentos, que são uma bênção, né? Medicamentos sem dúvida, mas quando utiliza excessivamente, promove uma anestesia e promove um processo de alienação do indivíduo do seu empoderamento no plano de cuidados e da saúde. Então, além da medicação, precisa ter prevenção, precisa ter consciência, precisa ter plano de cuidado, precisa ter expansão da percepção do indivíduo sobre ele mesmo, sobre a necessidade do momento e, sobretudo, uma série de comportamentos também que são medicamento ativos. Exercício físico, a fé e a espiritualidade, né? Pensamento. A higiene mental, né? Extremamente importante. E cada vez mais ganha espaço a importância do sono, né, doutor? Cada vez mais se fala sobre como é importante dormir e como dormir está relacionado com uma vida caótica ou uma vida equilibrada, de acordo com o que se dorme e como se dorme. O sono é medicação. Durante o sono, nós elaboramos as emoções, nós ressignificamos processos traumáticos, nós fazemos movimentos de adequação interna de tudo aquilo que está acontecendo e também é produzida uma série de hormônios e substâncias importantes durante esse período. Então, a pessoa que não tem uma boa qualidade do sono, ela vai ter um impacto na saúde física e na saúde emocional. Eu estava ouvindo um podcast fantástico sobre a respiração alotrópica, que é também um tipo de medicação e que traz benefícios muito fortes, importantes também. E o que estava se dizendo era isso, que a gente não tem consciência de como o ar que a gente respira tem componentes que podem ajudar ou atrapalhar a progressão de doenças das mais diversas fontes e origens, né, doutor? E como respirar está profundamente conectado com o estilo de vida e como nós vivemos e, por consequência, em como nós sentimos a ansiedade, como nós vivemos a elaboração de tudo que acontece no dia a dia, né? Então, respirar bem é um medicamento. E é interessante, Fernando, porque eu tenho 18 anos de formado. Se eu lembro dos 6 anos, por exemplo, da faculdade de medicina, então 20 e tantos anos, naquela época, para a gente achar artigos científicos, questões que abordavam a espiritualidade, que abordavam essas áreas como remédios, você tinha que peneirar, era muito difícil. Hoje tem uma profusão de trabalhos e produção científica a respeito disso, de tal forma que ele não pode ser negligenciado mais. Precisa ser incorporado essa atenção ao indivíduo como um todo, em todas as especialidades, em todas as áreas, e, sobretudo, o próprio paciente, a própria pessoa, se empoderar desse cuidado de saúde e entender que toda a vida e todos os hábitos são medicamentos. E o senhor também acha que todas as doenças, elas têm um fundo emocional? Em algum lugar existe um ponto de interseção, existem pontos de contato com a questão emocional e a saúde mental? Qualquer doença tem essa relação? Tem sim, não como no plano causal. Não necessariamente a doença é causada por uma questão emocional. Afinal de contas, há várias questões físicas que afetam a saúde. No entanto, toda vivência física vai ter um impacto emocional e a maneira como a pessoa vivencia o adoecimento
gera uma agravação ou gera uma melhora de acordo com a maneira como ela encara a vida e como ela enfrenta as circunstâncias. Sim, algumas doenças são mais, tem mais um carimbo de causas emocionais que outras, né? O câncer, por exemplo. São as psicossomáticas, né? São aquelas que a gente fala que o organismo está manifestando em sintomas aspectos emocionais. Né? A ansiedade, por exemplo, é uma delas. Mas eu iria até um pouco mais além, doutor Andrei. Eu falaria, por exemplo, do estigma que o câncer tem relação com mágoa, com angústia, com depressão, e falaria das doenças de pele, né? Que até a expressão popular orienta isso, sentir na pele tudo isso, né? Algumas questões ligadas à pele são ligadas também à emoção, né? A asma, profundamente, que é do respirar também, né? Está ligado ao afeto também, está ligado à maneira como a pessoa lida com os relacionamentos. Então nós temos uma área que é inclusive muito antiga, que é a da leitura corporal, e que aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem um campo muito proeminente e que fala exatamente dessas interpretações psicológicas ou afetivas para os sintomas, não como um carimbo de tal coisa estrita, mas como essa sinalização. Porque a medicina, ela não é cartesiana, né? Não. Nem a espiritualidade, nem nós somos, né? A gente tem uma parte que é cartesiana, mas a maior parte é fenomenológica, é um movimento da vida, né? E único. Mas o senhor estava dizendo, então, o comportamento, o estudo do corpo, a postura, a gente carrega essa... Também outra coisa também com relação à dor nas costas, né? Aí eu carrego esse peso nas costas. O corpo somatiza e o corpo somatiza. As raivas, a agressividade, a maneira como a gente lida com as emoções. Porque a gente vive uma cultura que tem uma repressão emocional e uma repressão afetiva. A maior parte das pessoas no consultório, Fernando, que a gente pergunta o que você sente, responde o que pensa a respeito daquilo. Na hora que a gente diz o que você sentiu com relação a essa situação, como que isso te tocou, a pessoa, eu acho que. Porque nós aprendemos a racionalizar. E embora o raciocínio seja extremamente importante, a racionalização é uma defesa psicológica para não conectar com o sentimento. A pessoa fala assim, eu acho isso, aí ela já dá uma oficializada nesse sentimento, mas ela não fala o que ela sentiu, que talvez fosse algo bastante primitivo. Ela nem conecta com o que ela sentiu. Mas foi primitivo o sentimento. Foi primitivo e está lá ativo. Tipo, ela podia falar, eu tive vontade de matar aquela pessoa. Eu fiquei com muita raiva, eu tive um sentimento de desvalor, eu fiquei com uma vontade de ser agressiva com essa pessoa. Se tivesse um copo, eu jogava na pessoa, a pessoa... Não vai falar isso, né? Isso o senhor está querendo dizer? Ela fica só na primeira parte da pirâmide desse autoconhecimento, que é a sensação. Eu senti angústia, eu senti um aperto no peito, eu me senti mal, e ela nem aprofunda para o reconhecimento da emoção, do sentimento que está subjacente à emoção e do padrão emocional que está por detrás, que estrutura a personalidade. Por quê? Porque ela não foi treinada nisso. Porque a gente vive uma cultura de você lidar rapidamente com as emoções, com os sentimentos, sem se dar o tempo de fazer o autoconhecimento e a consciência de si mesmo. E autoconhecimento é condição fundamental para a saúde. Não tem como você compreender como que o corpo expressa um sinal ou um sintoma e dá um sentido e significado para aquilo que vai ser seu e próprio, sem que você se conheça e saiba como que você reage à vida e qual o padrão emocional que te leva a reagir. Porque isso não é dado pelo outro, não é o médico, não é o profissional que vai dizer isso é isto ou isto é aquilo, mas é a própria pessoa dentro do mergulho interior. Mas se ela não sabe nem dar nome para o que ela sente, aí ela fica boiando nessa superfície só desconfortável no processo e sem promover consciência. Esse desconforto é muito estudado, né? Porque ele faz parte da maior parte absoluta, da população, da maioria absoluta, né? Da população mundial, né, doutor? Sim, poucas pessoas têm oportunidade de ter educação emocional, né? Então por isso que a gente tem que levar essa consciência de dar nome para o que sente, de dizer, de reconhecer com honestidade, porque a gente só tem a capacidade de se empoderar para decidir uma ação conscientemente ou o que necessita quando você tem consciência do que você sente. E o senhor acha que isso tem a ver com uma desconectada que a gente deu da natureza? Em algum momento a gente passou a entender que a natureza está ali, a gente está aqui, que a gente não é parte dela, sem que dúvida. A gente não precisa ter essa conexão que ela tem, essa maravilha de mandar os sinais, né? Quando o dia amanhece, vem os sinais, quando a chuva chega, aparecem os sinais também. Você tem toda a razão, Fernando. Desconectamos da natureza de fora e desconectamos da natureza de dentro e de nos perceber enquanto seres naturais.
E aí passamos a buscar nas químicas o processo que nós podemos obter pelo autoconhecimento, pelo mergulho interior, pelo processo de aprendizado. Terceirizamos o processo. Terceirizamos. E o corpo vai dando esses sinais. Por exemplo, um tornozelo que dói, um joelho que fica inchado, né? Tem algum sentido ali, né? Um trupicão maldado ali, que você vai caminhar de outro jeito. Isso mostra os caminhos que a gente está andando, de alguma forma, não, doutor? Claro, uma azia, uma asma, uma dor de cabeça, uma enxaqueca. As enxaquecas têm tantas conexões com as emoções. Tudo isso sinaliza como que aquela pessoa lida com a vida, com a natureza, consigo mesmo, não só a sua biologia, mas o seu comportamento. E tem coisas tão simples da natureza que nós perdemos, Fernando. A contemplação, o silêncio, o centramento e a introspecção. Você vê que a natureza está o tempo todo desabrochando e contraindo. Ela está no movimento que é do próprio universo, que é de expansão e contração contínua. E nós, para mantermos saúde, também precisamos fazer esse movimento. Precisamos extroverter, precisamos introverter, precisamos relacionar e precisamos mergulhar na quietude interna. As estações do ano mostram isso, claro, né? O outono, que a gente está vivendo, o inverno, que é mais da introspecção, depois a primavera, o verão, né? O aviso está ali, né, doutor? Agora, doutor Andrei Moreira, eu disse aqui, autor de 12 livros e tem uma vertente muito interessante da medicina com a espiritualidade. Isso aqui é muito legal, ele trouxe o livro aqui, trouxe um para mim, um para a Bárbara, olha aqui, Cura e Autocura, né? E aqui está escrito, uma visão médico-espírita. Sim. É um terreno assim cheio de ideias, de teses, né? Você perguntar para o médico, assim, como eu gosto muito de conversar com os médicos oncologistas, que falam que a espiritualidade, a fé, ajuda muito no processo. Mas eu nunca vi um médico falar que ela é fundamental para que o processo aconteça, porque os médicos chegam, eu entendo, os médicos indo até um certo ponto, doutor. É porque nós temos que respeitar a crença das pessoas e dos pacientes, e uma pessoa pode não ter uma crença específica, e embora essa dimensão da espiritualidade, ela é uma dimensão de conexão com o sagrado que eu considero essencial como qualquer outra área da vida, e que frequentemente é negligenciada e é confundida, Fernando, com religiosidade. Porque religião é um caminho específico de fé. Espiritualidade é um sentido profundo interno de conexão com o sagrado, que você faz dentro de um caminho de religiosidade ou fora dele. E cada pessoa vai ter sua crença, suas ideias, suas percepções. O que a ciência mostra é que o caminho de saúde é um caminho de espiritualidade que faz sentido para aquela pessoa, que gera rede de apoio, que gera segurança interna, que gera um processo de calma interior pela confiança num poder superior, pela compreensão de si mesmo como uma pessoa sagrada, por uma conexão. E a pessoa vai viver na área que ela for. Então, no meu campo, particularmente, é o do espiritismo, porque é o que faz sentido para a minha vida, mas para os meus pacientes, eu tenho pacientes de todas as religiões, e inclusive sem religiões, vai ser aquela que faz sentido para a vida dessa pessoa, e nós, profissionais, precisamos respeitar como limite ético aquilo que é o ponto. Mas eu te diria, quando você pergunta se é fundamental ou não, eu te diria que é muito difícil a pessoa suportar as provas e as lutas da vida sem uma conexão consigo mesmo e com o sagrado mais profunda e mais estruturada. Porque a sensação de vazio, que já é inerente do ser humano, como a psicanálise nos fala, ela se torna insuportável muitas vezes. E isso sustenta muitos estados de ansiedade, depressão, de angústia, e agrava muitos quadros, né? É preciso ter uma âncora ali, né? Preciso ter um aterramento de alguma forma, né, doutor? É preciso ter um recurso de centramento e de compreensão de si mesmo dentro de uma perspectiva maior, até como um sentido e propósito para a existência, porque muita gente navega como um barco sem bússola no oceano, e o que acontece é que o barco sem bússola ele roda em círculos. E ele não aporta em porto nenhum, né? E se você não sabe para onde vai, todos os ventos, nenhum vento é favorável, né? Para onde você está indo? Não sei. Então, como é que você vai ter vento favorável se você não sabe para onde está indo? E quando você sabe, está no comando do barco, qualquer vento serve. Porque você vai aproveitar. Porque é a posição da vela que vai determinar a direção do barco, não é a direção do vento. Olha que legal.
Então aí a gente faz o ajuste de acordo com aquilo que você quer atingir e o objetivo da vida, né? Com relação a essa espiritualidade, eu vi uma pesquisa americana muito legal, muito interessante. Pode ser discutível, mas assim, um hospital separou pacientes graves em 3 grupos, doutor. No primeiro grupo, não existia ninguém orando, rezando, intercedendo por eles. Sim. Ninguém. E eles estavam seguindo o curso da doença. No segundo grupo, muitas pessoas orando, pedindo fervorosamente, meditando e pensando e se conectando para a cura, para que eles ficassem bons, para que eles melhorassem. E o terceiro grupo, onde também pessoas conectadas estavam pedindo para que fosse feita a vontade do universo. Sim. Que o caminho se fizesse, que as coisas acontecessem de acordo como elas teriam que acontecer. Minha pergunta para o senhor, minha pergunta para a telespectadora, qual grupo você, telespectador e telespectadora, acha, e o senhor, doutor, acha que melhorou mais? Sem dúvida foi aquele que recebia as orações sem intenção, né? Num caminho... Que siga o caminho. Que siga o caminho. Melhoraram absurdamente, segundo a pesquisa americana. Mas hoje nós temos um conjunto de evidências em preces intercessórias muito bem fundamentado e muito grande, mostrando o benefício, né? As pesquisas em espiritualidade, elas mostram que quem desenvolve espiritualidade tem menor pressão arterial, recupera mais rápido de cirurgia, tem menor taxa de mortalidade, responde melhor no sistema imunológico, inclusive pacientes com HIV/AIDS, tem pesquisas demonstrando um aumento no número dos linfócitos TCD4 positivos. Então, as pesquisas demonstram isso muito fortemente. E as pesquisas de prece intercessória demonstram que as pessoas não só melhoram através da prece, mas também têm uma melhor recuperação pós-cirúrgica, uma menor taxa de reincidência, por exemplo, de depressão e outras doenças, e uma maior recuperação. E até também na terminalidade. Na terminalidade, sobretudo, né? Porque nesse momento nós estamos lidando com a impossibilidade de recursos terapêuticos para a cura, mas não de recursos terapêuticos para aquele indivíduo. E ali a gente aborda aquilo que é chamado de dor total. A dor social, a dor emocional, a dor psicológica, a dor física. E o objetivo é dar qualidade de vida para aquela pessoa que está vivenciando a terminalidade, de tal maneira que ela viva com a maior dignidade possível e conexão com seus afetos e com aquilo que faz sentido e significado para ela naquele momento. E a espiritualidade, nesse período específico, Fernando, ela é muitas vezes ativada em quem não a cultivou durante toda a sua vida. Valendo, né? E está valendo. Claro. Toda hora é a hora, né? E quantos movimentos bonitos são feitos nesse momento? Às vezes movimentos de perdão, de reconciliação familiar, de reencontro com afetos. Como que a gente deixa as coisas guardadas, Fernando? Como que isso adoece? Deixa de falar dos afetos, dos amores, das coisas que são importantes, deixa de manifestar para as pessoas, né? A gente vem de uma época que os nossos pais guardavam as coisas melhores em casa para guardar em ocasião especial, né? Eu costumo dizer que minha casa aqui na Rua Itamaracá, lá no bairro da Graça, tinha uma sala de visita que ninguém podia entrar. Ninguém usava. Não tinha visita que fosse digna de usar a sala de visita, doutor. E aí a gente morre com a sala de visita intacta. De fato, nunca usamos. E morre com as palavras guardadas, morre sufocado com os afetos não ditos, né, com não reconhecidos, com os perdões não concedidos e não pedidos. Então, e olha só, sobre a sala de visita, o que é legal é que antes da sala de visita ficar pronta, era a sala velha, que era o lugar de brincar, que tinha terra, tinha material de construção, era o melhor lugar da casa. Muito mais prático. Muito mais fácil, onde todo mundo ia, porque não tinha nada. E quando teve tudo, ninguém podia ir. E, de fato, a gente mudou da casa sem nunca ter tido uma visita digna de usar a sala de visita. A sala de visita. Bom, eu não posso terminar a entrevista com o doutor sem falar aqui da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu vou mostrar aqui um grupo maravilhoso que eu também faço parte, assim, muito modestamente, lá em São Paulo, e tem um trabalho muito legal, não só aqui no Brasil, mas em outros países, principalmente nos países da África, né, doutor? Sim. Vamos falar um pouquinho rapidamente aqui da Fraternidade. Tá certo. Essa é uma organização humanitária que está hoje em 7 países, com 76 polos de trabalho, acolhe a 35 mil pessoas diariamente, sobretudo crianças órfãs, adultos refugiados de guerra e, sobretudo, na África, né? Moçambique, Malawi, Senegal, Madagascar, Congo, situações muito sofridas. Então, o objetivo dessa ONG é viver a fraternidade, Fernando. É estabelecer pontos de afeto e conexão, né? E oportunidades, sobretudo, para aqueles povos historicamente
abusados, esquecidos, relegados a uma condição e que, em verdade, são o berço da humanidade, de uma grandeza, de uma força e de uma importância sobremaneira grande para toda a humanidade. Uma força vital maravilhosa, né, Exato. doutor? E em São Paulo e em outras capitais, aqui em Belo Horizonte também trabalha com população de rua. Tem a Fraternidade na Rua no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Uberlândia. Aqui em Belo Horizonte também temos em parceria com o grupo Somos Todos Irmãos. E temos aqui em Belo Horizonte o trabalho de acolhimento a crianças com microcefalia, um centro de tratamento e de amparo a essas crianças, que também existe em Campina Grande, aqui é filial de Campina Grande, que é sustentado pela Fraternidade. Sim, muito bacana. E o mais legal é que todo mundo pode fazer parte, Fernando, porque todo esse trabalho é através de apadrinhamento. As pessoas podem apadrinhar como pessoas físicas, como pessoas jurídicas, elas podem participar e serem parte ativa desse movimento de acolhimento e de fraternidade. Muito bacana. Eu conheci através da nossa querida amiga doutora Márcia Purcelli, conhecida no mundo da dermatologia como Penélope Charmosa. Que ótimo. E ela maravilhosamente também participa, então fica o recado aqui, Fraternidade Sem Fronteiras. Vou mostrar aqui o endereço, é até fácil de achar, né? É só colocar na internet, enfim, é um trabalho encantador. Doutor Andrei, muito obrigado, maravilha de conversa, volte sempre, vamos falar mais desse trabalho, quando eu retornar de alguma viagem da África, do continente africano, né? Dessa ajuda fantástica lá, venha contar pra gente, vamos falar mais sobre isso, sobre espiritualidade, medicina. Uma alegria. Faltou falar de constelação familiar. Constelação familiar. Fica para a próxima. Essa fica para um próximo programa, porque aí tem pano para manga também. Bom. Uma alegria, doutor. Fernando. Muito obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre andropausa, vai falar sobre saúde sexual do homem, vai falar sobre incontinência urinária também. Estamos esperando, daqui a pouco a gente volta.